Lula e os evangélicos. Pesquisa vai, pesquisa vem, e a relação um pouco amistosa do governo com esse segmento volta a ser pauta na imprensa brasileira. O mais recente levantamento, divulgado pelo Instituto Poder Data, mostrou que a desaprovação da atual gestão da fatia evangélica é de 61%, enquanto entre os eleitores católicos a aprovação chega a 55%. A dificuldade de interlocução com o segmento, cujas lideranças mais notórias apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, preocupa o Palácio do Planalto. Por isso, o governo estuda uma série de ações para conquistar a simpatia do eleitorado evangélico. Mas o cenário nem sempre foi esse. Em governos anteriores, Lula e o PT conseguiram pular os obstáculos e transitar com certa desenvoltura entre os evangélicos. O que mudou, então? Por que esse segmento rejeita o atual mandato e por que a relação do governo Lula com essas lideranças ficou ainda mais complicada? Precisamos voltar alguns passos antes de falarmos sobre o atual estágio dessa relação. Em 1989, na primeira eleição presidencial após a ditadura, alguns líderes religiosos mais simpáticos ao regime já demonstravam resistência a apoiar um nome ligado à esquerda. Tanto é que, na época, Lula precisou fazer um aceno ao meio evangélico e lançou uma carta rebatendo os boatos de que, se ele fosse eleito, fecharia as igrejas. De lá para cá, o script permaneceu o mesmo. A cada campanha surgiam as mesmas notícias falsas que marcaram a disputa no início da década de 90. Com a chegada do petista à presidência em 2003, os líderes desse segmento no Congresso se organizam politicamente e criam a chamada Bancada da Bíblia, uma forma de dialogar com o governo em busca dos seus interesses e, ao mesmo tempo, ter forças para barrar projetos que contrariassem o que eles entendem como valores cristãos. Essa relação sempre existiu com governos eleitos. Ela sempre foi, de alguma forma, conflituosa com o governo. Então, nunca foi um grande alinhamento. Não é que existia um alinhamento e depois ele se rompeu. Ele sempre foi numa sintonia de tentativa de equilíbrio, aí numa sintonia fina. Onde a coisa começa um pouco, de alguma forma, a se aprofundar mais, ainda antes de figuras marcadamente do campo bolsonarista, com a eleição do ex-presidente Bolsonaro, especialmente em reação aos avanços do último governo Lula e do primeiro governo Dilma na agenda de direitos humanos no Brasil. O avanço na agenda dos direitos humanos, principalmente em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, foi o pontapé inicial para que a Frente Parlamentar Evangélica voltasse a flertar com o campo conservador. Esse flerte virou namoro e culminou no apoio de parte considerável das grandes lideranças evangélicas no projeto de extrema-direita encabeçado por Jair Bolsonaro. Um processo marcado pelo bombardeio massivo de fake news durante as últimas campanhas eleitorais. Ronilson Pacheco, pastor auxiliar na comunidade batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, não vê o campo progressista apenas como vítima inocente da crescente rejeição aos evangélicos, atribuindo parte da culpa à maneira como esse segmento é percebido e abordado. É um pouco indissociável da vida das pessoas, a religião e a espiritualidade. E durante muito tempo, como progressista, achou que isso era possível, que você fala da sua religiosidade em casa, mas você não vive ela na esfera pública, você não fala a partir dela na esfera pública. E o campo da extrema-direita, ultraconservador, entendeu que é exatamente o contrário. E eles conseguiram empurrar a esquerda e grande parte do campo progressista para esse lugar antirreligioso e, sobretudo, anti-evangélico. Essa ideia de que nas periferias é como se as pessoas elas tivessem uma mente vazia, oca, sabe? E que ela pertencesse a quem chegar primeiro. Então, se o campo progressista e a esquerda chega primeiro, a periferia vai ser defensora dos direitos humanos e da democracia. Se a extrema-direita chega primeiro, a periferia vai ser defensora das pautas mais conservadoras. Como se essas pessoas não tivessem elas mesmas a capacidade de análise de conjuntura, de leitura política, de fazer suas escolhas, suas opções. Na campanha de 2022, Lula enfrentou novamente a velha fake news que circula há décadas sobre o suposto fechamento de igrejas.
Apesar das resistências, o petista lançou uma nova versão da Carta aos Cristãos, onde reafirmou seu compromisso com a liberdade religiosa e desmentiu os boatos persistentes. Mentiras passaram a ser usadas intensamente, com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé. Por isso, senti a necessidade de reafirmar meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Todos sabem que nunca houve qualquer risco ao funcionamento das igrejas enquanto fui presidente. Pelo contrário, com a prosperidade que ajudamos a construir, foi no nosso governo que as igrejas mais cresceram, principalmente as evangélicas, sem qualquer impedimento e até tiveram condições de enviar missionários para outros países. Passada a eleição, os esforços para conquistar a simpatia desse segmento se mostraram insuficientes. Cogitou-se, por exemplo, criar uma Secretaria de Assuntos Religiosos no Palácio do Planalto, mas a ideia não avançou. No mais recente aceno à bancada da Bíblia, o governo tem apoiado uma proposta que amplia a imunidade tributária às igrejas. Esse texto foi apresentado pelo deputado federal Marcelo Crivella, que também é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro. O governo está numa situação muito difícil porque tem dificuldade de angariar apoio e tenta ao máximo de evitar a rejeição, né? Que essa rejeição cresça ainda mais. Então tudo que o governo tenta fazer é justamente tentar apaziguar para que essa relação não fique mais tensa, né? O governo acaba ficando numa situação um pouco até de refém, porque ele precisa ceder algumas pautas a esse setor, né? A bancada evangélica no Congresso, meio que dizendo assim, se você não ceder, nós vamos pregar contra vocês, né? Nós vamos dizer nos cultos que o PT é contra os evangélicos e tudo mais. Especialistas e auxiliares de Lula, contudo, entendem ser necessário ir além dessa articulação política. É preciso comunicar-se com os fiéis que estão na base da pirâmide social, mostrar que o governo tem trabalhado para reduzir a fome, a pobreza e dar melhores condições de vida a esses brasileiros. É olhar um pouco para essa complexidade, pular essa ideia de que o segmento evangélico, de alguma maneira, está nas mãos dos seus pastores, das suas grandes lideranças, entender que há uma certa assimetria entre o projeto de poder e o que diz o Silas Malafaia e o que a sua base, inclusive pessoas da sua própria denominação nas periferias fazem, porque elas lidam com o cotidiano, onde Malafaia não está, mas é a melhor estratégia, a mais eficiente possível, dentro do contexto que o Brasil está sendo completamente tomado por um nacionalismo cristão, militarizado muito forte. Na conferência eleitoral do PT, realizada em dezembro do ano passado, Lula afirmou que a esquerda precisa aprender a conversar com os evangélicos. Nos bastidores, integrantes do partido admitem ser necessário ampliar as ferramentas para estabelecer esse diálogo. É um desafio para nós, eu vejo como um desafio para nós. Isso é uma caminhada, isso é uma construção de longo prazo. O conservadorismo no Brasil também, ele explodiu agora, mas ele não nasceu agora. A gente precisa rememorar. No início da ditadura militar, houve a Marcha para Jesus também, do lado de lá, defendendo a ditadura. Então, os setores conservadores, eles estão vivos, e os setores progressistas também. Aí nós precisamos ter mecanismos, de fato, melhorar a estratégia para poder ir dialogando com esses segmentos que são conservadores. Nos últimos meses, o governo passou a revisar suas estratégias de comunicação e chegou a colocar na rua uma campanha publicitária para melhorar sua imagem diante do segmento evangélico. Intitulada Fé no Brasil, a iniciativa será regionalizada e tem o objetivo de divulgar as ações do Executivo, incorporando elementos religiosos à linguagem institucional. O material será exibido a cada visita de Lula aos estados e também aparecerá na TV, no rádio e nas redes sociais. Com isso, o Palácio do Planalto espera ao menos furar a bolha evangélica e dar início a um novo estágio nessa relação marcada por idas e vindas.